Salve, salve pessoas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Matemática. Meu nome é Lucas Gotardo, eu sou professor de matemática da região de Londrina, no Paraná, e hoje nós vamos resolver alguns exercícios de radiação. Bora lá! Então, pessoas, como eu disse no início do vídeo, hoje nós vamos à nossa resolução sobre os exercícios de radiação. Isso tem a ver com a nossa lista de matemática básica que a gente está fazendo aqui, onde você encontra esses exercícios aí aqui no link da descrição no nosso canal do Telegram, tá? Entra lá, você tem acesso às novidades do nosso canal, além também, é claro, de outras listas que não estão relacionadas aqui necessariamente à nossa parte de matemática básica, beleza? Vou falar para você também que aqui no link da descrição tem o meu Instagram, e aí você pode acompanhar lá no Instagram alguns Reels, onde eu posto algumas dicas para vocês realizarem algumas operações rapidamente, e também alguns resumos, chamados flashcards lá, onde você pode pegar claro, você vai olhar aquele flashcard e escrever da melhor maneira para você, tá? Aquilo é só uma sugestão. E também, é claro, eu vou pedir para que você se inscreva aqui no canal, deixe o like, compartilhe esse vídeo com alguém que você conhece, porque assim você ajuda a divulgar o nosso canal e também ajuda a pessoa que você sabe que precisa desse conteúdo aí, beleza? E a última coisa aqui, acompanhe aos outros vídeos aqui da resolução do canal, a nossa lista que a gente tem de matemática básica, a resolução lá de exercícios de vestibulares e também um projeto do Enem que vai começar a sair do canal aqui a partir de algumas semanas, tudo bem? Vamos ao nosso primeiro exercício aqui. Simplificando a expressão raiz quadrada de 300 menos raiz quadrada de 48, obtém-se, aí ele dá as opções para nós, tá? Ele é bem direto, que é só para treinar a técnica mesmo. Exercícios lá de radiação, seja para você achar lá a simplificação do seu radical, seja para você racionalizar o seu denominador, ele não aparece um exercício específico disso. É muito raro isso acontecer. Já apareceu no Enem? Sim, a gente tem exercício sobre isso, inclusive nessa lista. Mas o mais óbvio é que apareça implicitamente em algum exercício lá dentro de outro exercício, tá? Então o que vai acontecer? Quando a gente precisa simplificar, eu ensinei duas maneiras para vocês fazerem. A primeira é utilizando lá a fatoração, que é quando a gente decompõe o número e vai pegando lá o que interessa pra gente. E a outra é quando tem multiplicação por 10, por 100, por 1000, que é o como nós vamos fazer o primeiro aqui, tá? Então esse raiz quadrada de 300, ó, veja bem, você vai pegar ele, raiz quadrada de 300, e você vai se lembrar que isso daqui é 3 vezes o meu 100, tudo bem? Aí nós temos lá uma das propriedades em que se eu tenho um produto entre os meus radicandos, que são os caras que estão dentro, eu posso escrever aqui, ó, a multiplicação deles separadas, ó. A raiz quadrada de 3 fica a raiz quadrada de 3. Porém, a raiz quadrada de 100, ela é 10. Então, isso aqui é 10 raiz de 3. Caso você utilizasse a fatoração, o resultado seria o mesmo, tá? Então, aqui nós temos que a raiz quadrada de 300 é 10 vezes raiz quadrada de 3. E a raiz quadrada de 48? Se você não perceber qual que é o seu quadrado perfeito, tá? Quem são os quadrados perfeitos? 1, 4, 9, 16, 25, 36 e assim por diante. Você pode utilizar a fatoração, ó. Então você vai pegar aqui a raiz quadrada de 48 e começa a fatorar esse número, que a gente fazia lá as divisões pelos números primos, né? Para encontrar a decomposição desse número composto aqui, ó. Então ele é par, ele é divisível por 2. O 24 é par, também é divisível por 2. O 12 também é par, também é divisível por 2. O 6 também é par, também é divisível por 2. Até chegar no 3, que é divisível por 3 e por 1. Nesse caso, a gente vai dividir por 3. Aí lembra o que eu faço agora? Como eu estou tirando a raiz quadrada, a gente tem um 2 implicitamente aqui, eu vou pegar cada parzinho, ele sai fora da raiz, ó. Por quê? 2 vezes 2 dá 4, e a raiz quadrada de 4 é 2, ó. 2 vezes 2 dá 4, e a raiz quadrada de 4 é 2. E aqui o nosso 3 não tem parzinho, então ele continua dentro do nosso radical. Depois você faz o produto entre eles. Então veja bem, ó. 2 vezes 2 dá 4, e o nosso 3 continua dentro do nosso radical. Então quer dizer que a raiz quadrada de 48 é 4, que veio desse produto aqui, ó, dessa multiplicação, vezes o nosso raiz de 3. Aí você vem aqui e substitui, ó. Então tudo isso é o equivalente a 4 raiz de 3. Aí a gente tem essa expressão. O que eu faço agora? Primeira coisa, assim como você só pode fazer x com x a operação, não é?
y com y, w com w e assim por diante, você só pode fazer radicais que são semelhantes entre si. Então, nesse caso, como eu tenho raiz quadrada de 3 e aqui raiz quadrada de 3, eu posso fazer a operação como se fosse uma operação algébrica, trabalhando lá com x. Ou ainda, você pode pensar assim, ó, eu tenho R$10 menos R$4, ou eu tenho 10x menos 4x. Se eu tenho 10 raiz quadrada de 3 menos 4 raiz quadrada de 3, pensando nisso que eu acabei de falar, se fosse, por exemplo, R$10 menos R$4, você ia ficar com R$6, não ia? Da mesma forma aqui, ó. Se você tem 10 raiz de 3 menos 4 raiz de 3, você fica com 6 raiz de 3. E essa é a nossa resposta final aqui, beleza? Só colocando a nossa alternativa aqui, ó. A alternativa correta é a alternativa de letra C. Vamos à segunda questão. Vamos agora à nossa segunda questão. Desenvolva a expressão numérica 3 sobre raiz quadrada de 3 mais 6 sobre raiz quadrada de 8 vezes 4 sobre raiz quadrada de 2. Então, assim como aparece lá no primeiro exercício, a gente faz cada um separado, aqui também, ó. Primeiro, eu vou desenvolver esse 3 dividido por raiz quadrada de 3. Então, pega lá, ó. 3 dividido por raiz quadrada de 3. Quando aparece isso, pelas suas alternativas, está vendo que eu não tenho nenhuma raiz quadrada de 3 no meu denominador? Então, nesse caso aqui, eu vou racionalizar. O que eu vou fazer aqui, então? Esse é o primeiro tipo de racionalização que a gente viu na sua aula de teoria lá, ó. Eu multiplico por raiz quadrada de 3 em cima e por raiz quadrada de 3 embaixo. E aí você faz a multiplicação de fração, ó. Em cima vezes em cima vai ficar 3 raiz de 3. Embaixo vezes embaixo, ó, dá raiz quadrada de 9, que por sua vez, quando eu olho para essa raiz quadrada de 9, isso é equivalente a 3. Então, toda essa expressão aqui, na verdade, é 3 raiz quadrada de 3 dividido por 3. Quando eu chego aqui, o que eu posso fazer? Simplifica, simplifica, e tudo isso é o equivalente à raiz quadrada de 3. Então, se você pegar a sua calculadora e realizar essa divisão, ele vai ser equivalente a esse resultado aqui. É a mesma coisa. Eu venho aqui na expressão, então, ó, e eu substituo o valor que eu tenho. E isso é a raiz quadrada de 3. Agora pega a segunda parte da nossa expressão ali, ó. O que a gente tem? 6 sobre raiz quadrada de 8 vezes 4 sobre raiz quadrada de 2. Você olha para isso daqui e você pensa na primeira coisa, que é o seguinte: acabei de fazer a racionalização em cima. Vou fazer aqui também. Vou pegar essa partezinha, vou pegar essa partezinha e fazer cada um individualmente. Não, calma lá. Olha só que interessante. Quando eu olho para essa parte aqui, ó, eu posso fazer a multiplicação entre eles. Isso daqui por si só, eu vou manter o meu radical, certo? No caso, a raiz quadrada aqui e o meu índice também. E vou fazer o produto entre os meus radicandos, ou seja, eu faço 8 vezes 2. Então, olha só. Isso aqui vai ficar 6 vezes o meu 4 dividido por 8 vezes 2, que é a raiz quadrada de 16. Que, por sua vez, a raiz quadrada de 16 é igual a 4, ó. Então, fica 6 vezes 4 sobre 4. Aí, o que eu posso fazer agora? Simplifica, simplifica, e tudo isso fica 6. Se eu fizesse a racionalização aqui, e aqui tem problema? Não, chegaria no mesmo resultado. Só que aí dá mais trabalho, entendeu? Primeiro, observe o que você pode fazer. A racionalização é só quando você tiver uma raiz quadrada separada aqui. É o último recurso. Nesse caso, eu observei melhor e eu vi que dava para simplificar de uma maneira mais facilmente, ok? Então, essa parte aqui, ó, ela dá 6. Só colocando na ordem que está a resposta, ó, utilizando aqui a comutatividade, que não vai fazer diferença nenhuma. Se eu escrevo assim, eu escrevo assim. Analisando as nossas respostas, a gente tem, de novo, que a alternativa correta é a alternativa de letra C. Aí é interessante a gente comentar só o seguinte, né, que vem na minha cabeça agora. Lá na questão número 1, a gente tinha 6 vezes raiz quadrada de 3. Aqui eu tenho 6 mais raiz quadrada de 3, o que é diferente também, tá? A gente não pode fazer essa operação aqui, somar os dois entre si. Coloca uma coisinha na sua cabeça. Eu só posso fazer a operação quem está dentro com quem está dentro, quem está fora com quem está fora, e quem tem o mesmo radical, tudo bem? Vamos para a terceira questão agora. Vamos agora à nossa terceira questão, tá?
Essa terceira questão, ela tem um texto antes, que é uma prova lá, que é a prova da Unifap, ela dá um texto e em cima desse texto ele dá todas as questões, tá bom? Aí ele cita dois personagens lá e a partir disso a gente vai fazer a leitura da questão. Eles sabem que racionalizar é assunto do nono ano e não cai com frequência em provas, mas resolvem por via das dúvidas treinarem um pouco. E uma das questões que eles resolveram e acertaram é a fração. Aí ele dá toda essa expressão aí, é igual a. Qual é a alternativa que eles marcaram? Então a gente precisa pegar isso aqui, ó, e olhar para essa expressão e poder resolver ela, certo? A raiz quadrada de 3, essa daqui que eu estou apontando, não tem o que fazer. A gente precisa se preocupar com essa divisão aqui, 1 sobre 2 menos raiz quadrada de 3. Isso é um dos casos de racionalização que a gente acabou falando lá. É o caso de número 3 de racionalização. O que você vai fazer? A gente vai utilizar uma ideia do produto notável, que é um conteúdo que a gente vai ver no próximo módulo da nossa aula, que é o seguinte. Quando eu tenho 2 menos raiz quadrada de 3 aqui, você vem multiplicando, trocando o sinal, ó. Fica 2 mais raiz quadrada de 3, e aqui você precisa multiplicar o seu denominador também, obviamente, tá? Tudo que você faz no seu numerador, lembra lá da nossa aula de fração, você tem que fazer no seu denominador também. Só que aqui, ó, em cima, nesse caso é 1 vezes esse valor aqui vai dar ele mesmo. Mas eu recomendo que vocês nunca simplifiquem isso, tá? Para poder facilitar a sua vida. E aqui embaixo a gente vai fazer distributivo, ó. Esse 2 vai multiplicar aqui e esse 2 vai multiplicar aqui. Então vamos fazer primeiro essa parte aqui, ó. Em cima continua igual, então fica lá 2 mais raiz quadrada de 3. E embaixo vai ficar, ó, 2 vezes 2 que dá 4 e 2 vezes mais raiz de 3 que dá mais 2 raiz quadrada de 3. Agora, embaixo, esse menos raiz quadrada de 3 vai multiplicar o meu 2 e vai multiplicar o raiz quadrada de 3. Então vai ficar o seguinte, ó, menos raiz quadrada de 3 vezes 2, mais com menos dá menos, então fica menos 2 raiz quadrada de 3. E aqui, ó, menos com mais dá menos também, não é? E raiz quadrada de 3 vezes quadrada de 3 dá raiz quadrada de 9. Só que esse raiz quadrada de 9, ele é igual a 3. E olha só que interessante. Em cima, de novo, não vai mudar nada, ó. Fica exatamente igual. Só que embaixo, veja bem, eu tenho mais 2 raiz de 3 e menos 2 raiz de 3. Eles se anulam. E aqui ficou quanto? Ó? 4 menos esse valor que é igual a 3. 4 menos 3 dá 1. Então aqui embaixo vai dar 1. Esse número dividido por 1 dá quanto? Dá o próprio 2 raiz de 3. Ó. Se você pega essa partezinha aqui, né? E compara com esse resultado, eles são equivalentes. Porque é como se a gente estivesse multiplicando por 1, o que não faz diferença. Então, todo esse valor é equivalente a 2 mais raiz de 3, que a gente vai substituir lá agora. Olha só. Então, aqui vai ficar 2 mais raiz quadrada de 3 e menos raiz quadrada de 3. Como eu tenho mais raiz quadrada de 3 e menos raiz quadrada de 3, eles se anulam. Ó. Vai dar zero. É como se eu tivesse mais 10 e menos 10. Então, quem que é o resultado final de toda essa expressão? É simplesmente o nosso valor do número 2. O que corresponde aqui das nossas alternativas? A alternativa de letra C de novo. Todas vão ser C, né? Vamos lá para a próxima questão. Vamos agora ao nosso quarto exercício. O valor numérico da expressão. Ele dá toda a expressão e ele fala, para x igual a 1 sobre 8 é. Então, essa expressão que ele deu, tá vendo que todos os valores aqui necessariamente dependem do nosso valor do x, certo? O que eu vou pegar? Esse x igual a 1 sobre 8 e substituir aqui. Então vai ficar da seguinte maneira, ó. 1 sobre 8, tudo isso elevado a 2 sobre 3. Aí eu vou pegar, ó, menos 2 vezes o 1 sobre 8 elevado a 0. Mais 3 vezes 1 sobre 8 elevado a menos 1. E a gente faz cada um individualmente separado, sem nenhum caô, sem nenhum desespero, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, 1 sobre 8 elevado a 2 sobre 13, vamos resolver nesse canto aqui do quadro, ó. Veja bem, 1 sobre 8 elevado a 2 terços. O que vai acontecer? A gente tem a seguinte propriedade, ó, lembra lá, ó. Quando eu tenho uma raiz enésima de um número a elevado a mzinho, eu vou manter o meu a, que é o meu radicando,
eu vou pegar o mzinho, que é o expoente dele, e colocar em cima, e aqui o meu índice colocar embaixo, ó. E eu posso voltar se eu quiser. Então é isso que a gente vai fazer, ó. Veja bem. Eu vou colocar aqui o 1 sobre 8, colocar o nosso radical, certo? Aí eu observo. Quem está embaixo é o índice. Nesse caso, quem está embaixo, ó, é o meu 3. Então ele vem para cá, ó. Fica a raiz cúbica. E quem está lá em cima é a minha potência. Então eu coloco ele dentro, ó. Tudo isso elevado a 1 sobre 8, ó. Então vai ficar aqui elevado ao quadrado. Se a gente fizer 1 sobre 8 vezes 1 sobre 8, você pode fazer isso ou utilizar a seguinte propriedade, ó. Veja bem. Quando eu tenho lá isso daqui, a elevado a mzinho na raiz enésima disso, eu posso pegar esse expoente e jogar para fora. Então vai ficar a raiz enésima de a, tudo isso elevado ao meu mzinho. Ó. É uma das propriedades que nós vimos. Então eu vou pegar esse 2 que está elevando ao meu 1 sobre 8 e escrever assim, ó. Raiz cúbica de 1 sobre 8, tudo isso elevado ao quadrado, para facilitar a nossa vida. Aí eu penso no seguinte, o que é a raiz cúbica de 1 sobre 8? Olha só para o 8. Quando eu faço 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 elevado ao cubo, dá o meu 8. Então quer dizer que 1 sobre 8 é a mesma coisa que 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2. Quer dizer que a raiz cúbica de 1 sobre 8 é 1 sobre 2. Então fica 1 sobre 2 elevado ao quadrado. Que, por sua vez, 1 sobre 8 elevado ao quadrado é o equivalente a 1 sobre 4. Então, essa primeira parte aqui, nossa, eu fui subindo, né? Essa primeira parte aqui, ó, da nossa expressão, é 1 sobre 4. Agora, vamos fazer a segunda parte, ó. Menos 2 vezes 1 sobre 8 elevado a 0. 1 sobre 8 elevado a 0, todo número elevado a 0, exceto 0, vale 1. Então, vai ficar menos 2 vezes 1. Mais 3 vezes quem? Ó? 1 sobre 8 elevado a menos 1. Esse menos 1, lembra que ele inverte a nossa fração. Então, se está 1 sobre 8, ele vai ficar 8 sobre 1 elevado a 1, que nesse caso, o 8 dividido por 1 dá 8, e elevado a 1 dá ele mesmo. Então, essa é a nossa expressão. Ó. Como é que fica isso? Bom, faz isso aqui. Ó. Isso aqui fica 1 sobre 4, não tem o que fazer, menos 2 vezes 1, que dá 2, mais 3 vezes 4, que dá 24. Quando eu faço menos 2 mais o meu 24, isso dá 22. Perfeito, então. Então, vai ficar 1 sobre 4 menos 22. O que eu faço agora? Agora eu preciso tirar o mínimo, não é? Porque está numa fração nas minhas respostas, uma possível fração. Então, perdão, aqui é mais 22. Perfeito. Agora sim, ó, vamos tirar o mínimo aqui. Ó. Quando eu tiro o mínimo entre 4 e 1, que é o número que está aqui embaixo do meu 22, é 4. Aí a gente divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Ó. 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 4. 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. 4 dividido por 1 dá 4. 4 vezes 22 dá 88. Ó. Quando eu fizer essa soma, isso vai dar 89 sobre 4. Então, quer dizer que toda essa expressão tem um valor numérico para x igual a 1 sobre 8, como sendo quem? 89 sobre 4. Das alternativas que a gente tem, a alternativa correta é a alternativa de letra E. Vamos agora ao nosso quinto exercício. Bora lá. A área A da superfície corporal de um indivíduo pode ser calculada em função da sua massa P, por meio da fórmula A, que é igual a 11 centésimos vezes a raiz cúbica de P ao quadrado. O valor resultante é útil para determinar a quantidade de calor perdida através do suor. Assim, uma pessoa com massa igual a 64 kg possui a área em metros quadrados da superfície corporal aproximadamente igual a. Então ele disse que a área é calculada através dessa equação matemática e que P é dada em quilogramas, em que o P, nesse caso em específico, é o equivalente a 64. Então a gente vai pegar e substituir aqui. Ó. Essa área vai ficar 0,11 vezes a raiz cúbica de 64 elevado ao quadrado. Vamos pegar só a raiz cúbica de 64 e escrevê-la aqui do lado para resolver ela, tá? Então nós temos aqui, ó, a raiz cúbica de 64 elevado ao quadrado. Você não vai fazer 64 elevado ao quadrado. Misericórdia, é impossível tu fazer isso na mão, leva muito tempo, tá? Então o que você vai se lembrar? Ó? A gente tem uma propriedade aqui. Quando eu tenho a raiz enésima de um número A elevado a m, esse mzinho que é o meu expoente, ele pode estar tanto para dentro da minha raiz lá, como para fora. Então nesse caso eu posso escrever assim, ó. A raiz enésima de A
tudo isso elevado ao mzinho, que é o que a gente vai fazer, ó. Então, isso daqui vai ser a mesma coisa que a raiz cúbica de 64, tudo isso elevado ao quadrado. A raiz cúbica de 64, o que você faz? Você pega lá e fatora esse número para a gente encontrar a decomposição aqui dos nossos números primos. Então, ó, divisível por 2 vai ficar 32, divisível por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Como é raiz cúbica, a cada 3 números iguais ele sai da raiz, ó. Então, 2 vezes 2 vezes 2 que dá 8, raiz cúbica de 8 é 2. 2 vezes 2 vezes 2 que dá 8, raiz cúbica de 8 é 2. Depois, no final, o que a gente faz? Multiplica eles entre si. Então, vai ficar, ó, 2 vezes 2, logo, a raiz cúbica de 64 é igual a 4 e fica 4 elevado ao quadrado, que é o equivalente a 16 aqui. Tudo bem? Então, quer dizer que aquela parte da nossa expressão aqui, ó, ela vale 16. Então, se substitui, ó. O A, então, vai ficar 0,11 vezes 16. Se fosse 16 vezes 0,1, dava 1,60. Adicionando mais lá a parte do nosso décimo de 0,16, essa conta aqui dá 1,76 metros ao quadrado. O que corresponde aqui à nossa alternativa de letra A aqui, ok? Um detalhezinho, se você fizesse 64 ao quadrado, você ia encontrar um número, obviamente, e depois era só você fatorar. Só que dá muito trabalho fazer isso, tá? Eu disse que é impossível, mas não é. É possível. Só que lembra que você tem um tempo para você fazer a sua prova, então é importante que você lembre dessas propriedades porque ajuda na sua vida, tudo bem? Vamos ao próximo exercício. Vamos agora ao nosso sexto exercício. Vamos à leitura. Os estudos matemáticos estão presentes em diversas áreas do conhecimento humano. Na medicina, especificamente na fisiologia, médicos desenvolveram uma equação matemática responsável por determinar a área da superfície do corpo de um ser humano. O estudo envolve um importante órgão do corpo humano, pois a pele é a camada de proteção dos nossos músculos, e é por ela que algumas substâncias, juntamente com o suor, são eliminadas. A pele também é responsável pela manutenção da temperatura corporal, pela reserva de nutrientes e é detentora de terminações nervosas sensitivas. A expressão empírica, utilizada na determinação aproximada da área superficial, A, do corpo de um humano adulto, em metros quadrados, é dada por essa expressão AI, onde M representa a massa em quilogramas e H a altura em centímetros. A área da superfície do corpo de uma pessoa de massa de 81 kg e 1,96 metros de altura é aproximadamente, em metros quadrados. Então vamos lá, ó. Ele deu que a expressão A é dada pela raiz quadrada de m vezes h dividido por 3.600. M é a minha massa, que ele deu que é 81 kg, e h é a minha altura, que ele deu que é 1,96 metros aqui. O que a gente precisa tomar muito cuidado? Com as unidades que ele está dando. Ele cita isso no meio do enunciado. A massa m é dada em quilogramas, e está em quilogramas e não tem problema nenhum. Já a minha altura h, ele dá em metros, mas quando eu vou substituir na minha expressão, eu tenho que colocar em centímetros, porque foi isso que ele determinou pra gente no nosso enunciado ali, tá bom? Então, ó, lembra lá que o valor de 1 metro é o equivalente a 100 centímetros. Então, basta multiplicar isso aqui por 100. Então, nós temos lá 196 centímetros. Onde eu vou substituir aqui? Esses valores eu vou substituir tudo aqui, ó. Então, como é que vai ficar a nossa expressão A? Vai ficar da seguinte maneira. A que é igual a raiz quadrada de m, que vale 81, ó, vezes o meu h, que é 196. Se eu substituo 1,96, você vai encontrar um resultado diferente lá, dividido por 3.600. Aí você pensa, eu vou fazer toda essa multiplicação? Não, você vai utilizar as propriedades de radização. Eu consigo tirar a raiz quadrada de cada um individualmente, ó. Vai ficar a raiz quadrada de 81 vezes a raiz quadrada de 196 dividido pela raiz quadrada de 3.600. Se você observar bem, a raiz quadrada de 81 é 9, porque 9 vezes 9 dá 81, não é? Basta saber a tabuada. A de 196, se você souber, já substitui direto. Se não souber, o que você faz? Utiliza lá, ó, a nossa fatoração, para a gente encontrar a decomposição dos números primos.
Então vamos dividir por 2 196 aqui porque ele é par. Isso dá 98. 98 é par, dá para dividir por 2, fica 49. O 49 é divisível por 7, e aí por 7 dá 1. Como é raiz quadrada, cada parzinho ele sai da raiz, não sai? Então, ó, 2 e 2 vai sair, 7 e 7 sai 1 aqui, e a gente faz o produto entre eles, 2 vezes 7 dá 14. Então aqui fica 14. Tudo isso dividido por quanto? Ó? Raiz quadrada de 3.600 não precisa fatorar. Veja bem, ó. Quando eu pego o meu 3.600, eu consigo escrever como sendo 36 vezes 100. Que, por sua vez, eu posso utilizar as propriedades de radização. Isso aqui fica raiz quadrada de 36 vezes a raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 36 é 6 e a raiz quadrada de 100 é 10. Então, isso fica 6 vezes 10, que aí, quando eu fizer, isso dá 60. E aí eu consigo descobrir de uma maneira mais rápida, sem precisar multiplicar, sem precisar fatorar muita coisa, quanto que é o valor dessa expressão. Perfeito. O que eu faço agora? Você pode fazer a multiplicação caso você queira, ou você pode realizar as suas simplificações, que é o que eu vou fazer. Olha só, eu vou pegar aqui e eu vou dividir por 3. Ó. Aqui vai ficar 3, e quando eu dividir por 3, aqui vai ficar 20. Então, quem que sobrou? 3 vezes 14 sobre 20. Aí eu olhei para o 14 e para o 20 e eu consegui simplificar por 2. Maravilha, então simplifica. Ó. Por 2 e por 2, aqui vai ficar 7 e aqui vai ficar 10. Quem que sobrou em cima, então? 3 vezes 7. Quanto que é 3 vezes 7? 21. Então, isso fica 21 sobre 10, que foi o cara que sobrou embaixo. Quando eu faço 21 sobre 10, isso dá 2,1. Que aí é o equivalente a quanto aqui? Ó? A é igual a 2,1. Que se a gente colocar nas respostas ali, ele coloca 2,10, tá? Por isso que eu dei uma olhadinha ali. A resposta correta, então, é a nossa resposta de alternativa de letra C aqui. Se por acaso você pega e substitui esse valor aqui, e se esquece de fazer a transformação, você encontrar 0,21. E aí tá errado, entendeu? Então por isso que é muito importante estar atento à unidade lá que ele está trabalhando, beleza? De novo, se você substitui 1,96 aqui, você encontrar um 10 a mais aqui nesse caso, você ia dividir por 100, ia dar 0,21. E aí ele dá como sendo a alternativa A. Mas não, a correta é a alternativa de letra C, ok? Vamos à questão de número 7 agora. Vamos à leitura. Por volta de 1920, o matemático norte-americano Edward estava buscando um nome para o número 10 elevado a 100, ou seja, um seguido de 100 zeros, de modo a despertar o interesse nas crianças. Por sugestão do seu sobrinho Milton, de 9 anos, ele definiu tal número como sendo Google. Podemos afirmar então que raiz quadrada 16 vezes o número Google é igual a. Então, ó, o número Google é quem? É simplesmente o nosso 10 elevado a 100. Ele quer saber o valor dessa expressão, né? A raiz quadrada 16 vezes 10 elevado a 100. Então, o que eu vou pegar? Esse 10 elevado a 100 e substituir aqui. Então, nós vamos ficar com a seguinte expressão. Ó. A raiz quadrada de 16 vezes 10 elevado a 100. Utilizando a propriedade que a gente já utilizou várias vezes aqui, você vai pegar e tirar a raiz quadrada de cada um separadamente. Ó. Isso vai ficar a raiz quadrada de 16 vezes a raiz quadrada de 10 elevado a 100. Raiz quadrada de 16 não tem segredo, é igual a 4. Agora a raiz quadrada de 100, vamos lembrar do seguinte. Quando eu pego ó, essa raiz quadrada de 10 elevado a 100, não só 100, né? O 10 elevado a 100, você precisa se lembrar assim. Quando eu tenho uma raiz enésima de um número a elevado a mzinho, isso daqui eu posso escrever como sendo a elevado a mzinho sobre nzinho, que é o que nós vamos fazer aplicando essa propriedade aqui em cima. Ó. Implicitamente eu tenho o número 2, então isso vai ficar 10 elevado a 100, que é o número de cima, dividido por 2. Quando eu faço 10 dividido por 100, 100 dividido por 2, isso dá 50, né? Então isso fica 10 elevado a 50. Ó. Esse é o valor lá, então, da raiz quadrada do número Google. Isso fica 10 elevado a 50. Não tem mais o que fazer, não tem mais o que simplificar aqui, porque a gente já tem uma alternativa ali que corresponde a isso, que é a alternativa de letra E. Vamos agora ao nosso 8º exercício. Vamos à leitura.
Considere x, y e z reais positivos, tais que a raiz quadrada de x é igual a 2015 elevado ao cubo, a raiz cúbica de y ao quadrado é igual a 2015 elevado à quarta, e z elevado ao cubo é igual a 2015 elevado à sexta. A expressão 1 sobre a raiz quadrada de x vezes y vezes z vale. Então vamos lá, para a gente conseguir resolver esse exercício, você não vai pegar esses valores aqui, ó, tá vendo? Raiz cúbica da raiz quadrada desse cara, raiz cúbica desse, e o z elevado ao cubo e substituir aqui direto, não tem como. Primeiro você precisa determinar quem é x, quem é y e quem é z. E mesmo que você não fizesse isso, ia dar muito trabalho substituir cada um individualmente ali, tá bom? O que é mais fácil? Vamos lá, ó. Pensa comigo. Eu tenho aqui, isso aqui é uma equação, não tem problema. A gente não trabalhou com a equação ainda, mas nós só vamos pensar na operação inversa. Ó. Veja bem, eu estou tirando a raiz quadrada, não estou? A operação inversa da minha radiciação é minha potenciação. Então você vai vir aqui ó, e fazer o seguinte, veja bem. Eu vou elevar esse lado ao quadrado. Só que se eu elevo um lado ao quadrado, uma equação é como se fosse uma balança. Se você faz algo de um lado, você tem que fazer do outro. Então se eu elevei esse lado ao quadrado, aqui também eu vou elevar ao quadrado. Ó. Como é que vai ficar aqui? Essa raiz quadrada vai simplificar com essa potência 2 e eu só tenho o meu valor do x. E aqui vai ficar 2015, e aí eu tenho elevado ao cubo e tudo isso elevado ao quadrado. Lembra da propriedade de potenciação que a gente faz o produto entre os meus expoentes. Então esse aqui fica 2015 elevado a quanto? Elevado a sexta, porque 3 vezes 2 dá 6. E aí eu descobri ó, o valor do meu x aqui. Maravilha. Agora vem para o y. Eu tenho a raiz cúbica de y quadrado, tudo isso elevado a 2015 elevado à quarta. Se está raiz cúbica, eu vou elevar ao cubo, certo? Por causa da minha propriedade inversa. Ó. Então eu vou vir aqui e elevar todo mundo ao cubo, só que eu tenho que elevar esse lado ao cubo também. Então isso aqui vai ficar da seguinte maneira. Ó. A raiz cúbica simplifica com minha potência 3, então a gente fica que y ao quadrado é igual a 2015, e aí a mesma propriedade que a gente utilizou aqui, ó. Como eu tenho 2015 elevado à quarta e tudo isso está sendo elevado ao cubo, eu faço o produto entre eles e isso dá 12, né? 4 vezes 3 dá 12 ali. Só que eu ainda não descobri o valor lá de quem? Do meu y. Eu tenho y ao quadrado. Operação inversa da minha potenciação, radiciação. Então eu vou vir aqui, ó, e eu vou tirar a raiz quadrada desse cara que está aqui e a raiz quadrada desse valor que está aqui, ó. Essa raiz quadrada vai simplificar aqui com o meu y ao quadrado, então só fica y. E aqui eu vou te contar um segredo, tá? Quando você pega esse cara, você vai utilizar a seguinte propriedade. Ó. De novo, a gente já usou ela várias vezes. Ó. Raiz enésima de a elevado a m. Isso fica a elevado a mzinho sobre nzinho. Só para você não perder tempo, tá? Se a gente fizer isso daqui, ó, a raiz quadrada de 2015 elevado a 12, isso dá 2015 elevado a 12 sobre 2, porque aqui o meu índice é 2, que por sua vez dá 2015 elevado a sexta. Olha só que interessante. O cara que está aqui, ele sempre vai vir dividindo. Então, se por exemplo fosse a raiz cúbica, você ia pegar 12 dividido por 3. Se fosse a raiz quarta, você ia pegar 12 dividido por 4. Se fosse a raiz quinta, você ia pegar 12 dividido por 5. Então não precisa ficar perdendo tempo. Basta você pensar no seguinte: se eu tenho potência da potência, eu multiplico. Se eu tenho a raiz aqui dessa potência, eu vou dividir. É a operação inversa, tá vendo? Faz muito sentido isso. Então aqui nesse caso, ó, eu vou pegar 12 dividido por 2, que dá 2015 elevado a sexta, igual nós fizemos aqui, ó. Então eu tenho o valor do meu y agora, certo? Então eu já tenho x elevado a 2015 elevado a sexta, tenho que y também é 2015 elevado a sexta, e aí para finalizar, eu preciso descobrir o valor do meu z. Ó. De novo, ó, o z está elevado ao cubo, não tá? O que eu vou fazer? Vou tirar a raiz cúbica. Então vou vir aqui, ó, raiz cúbica de z elevado ao cubo, e a raiz cúbica de 2015 elevado a sexta. O z elevado ao cubo na raiz cúbica vai simplificar, ó. Aí só fica o valor do meu z. E o 2015 elevado a sexta, tirando a raiz cúbica, utilizo o que eu acabei de falar para você. Eu vou pegar aqui essa potência e dividir pelo meu índice, então fica 2015 elevado ao quadrado aqui, e eu tenho o valor do meu z. Agora, como eu tenho o valor de cada um individualmente, eu vou substituir na minha expressão que ele está querendo saber o valor. Mas perceba o seguinte, ó. Eu tenho x vezes y vezes z. Vamos fazer em azul aqui, ó. X
vezes o meu y vezes o meu z. Quem é o valor do meu x? X é 2015 elevado a sexta, ó. Então vai ficar 2015 elevado a sexta, vezes o valor do meu y, que também é 2015 elevado a sexta, ó. Vezes o meu z, que é 2015 elevado ao quadrado. Eu estou fazendo essa partezinha aqui de dentro, tá? Para a gente substituir o resultado final já. Maravilha. Se eu tenho isso, então, ó, o que, que eu tenho? Eu tenho lá um produto de potências de mesma base. O que, que eu faço? Mantenho a base e somos os expoentes. Então aqui vai ficar, ó, 2015, que é a minha base, ó, todo mundo é igual, e somos os expoentes, ó, 6 mais 6 dá 12, 12 mais 2 dá 14. Então, este valor que eu vou substituir na minha expressão que ele está querendo saber, ó. Isso aqui, então, vai ficar 1 sobre a raiz quadrada de quanto? De 2015 elevado a 14, que é o valor de x vezes y vezes o meu z, tá bom? Então, vamos lá, ó. 2015 elevado a 14. Perfeito agora. Eu tenho que tirar a raiz quadrada de 2015 elevado a 14. Olha só o que eu expliquei para você. Quando eu tenho esse cara, ele sempre vai vir dividindo, não vem? Então vai ficar aqui, ó, 14, que é minha potência, dividido por 2, que dá 7. Então tudo isso fica 1 sobre 2015 elevado à sétima. E agora, o que, que eu faço? Bom, eu não tenho essa resposta nas alternativas. Ele está dando na base 2015. O que, que você vai fazer? Você vai jogar esse número para cima, não vai? Na aula de potenciação eu falei para você assim, ó, tudo que você inverte lá, se tiver uma multiplicação e uma divisão, obviamente, basta você trocar o sinal de quem? Do seu expoente. Então aqui vai ficar como? Ó, 2015 elevado a menos 7. Ó. Troquei o sinal do meu expoente aqui porque eu inverti ela. Quando você vai para suas alternativas, minha cachorra está latindo aí, me desculpem, a alternativa correta é a alternativa de letra A. Vamos ao nosso nono exercício agora. Vamos à leitura. O Índice de Desenvolvimento Humano é uma medida usada para classificar os países pelo seu grau de desenvolvimento. Para seu cálculo, são levados em consideração a expectativa de vida ao nascer, tempo de escolaridade e renda per capita, entre outros. O menor valor deste índice é 0 e o maior é 1. 5 países foram avaliados e obtiveram os seguintes índices de desenvolvimento humano. O primeiro país recebeu um valor x, o segundo, raiz quadrada de x, o terceiro, x elevado a 1/3, o quarto, x ao quadrado e o último, x ao cubo. Nenhum desses países zerou ou atingiu o índice máximo. Qual desses países obteve o maior IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano lá, que ele está falando pra gente, tá? Então, tem que tomar cuidado com esse exercício pelo seguinte. Esse valor, ele não é qualquer valor. Ele é um valor que está entre 0 e 1, tá? Por quê? Porque se você pega, por exemplo, um valor igual a 8 e você vai substituindo aqui, você ia encontrar uma resposta diferente da correta. Porque funciona da seguinte maneira, ó. Veja bem. Vamos supor que eu cometa esse erro, tá? De pegar o 8. O valor lá do primeiro país ia dar 8. O valor do segundo país aqui, ó, ia dar um valor lá, raiz quadrada de 8, que é 2 raiz de 2, tá? Basta você fatorar. O valor do terceiro país é o equivalente a raiz cúbica de 8, certo? Porque elevado a 1/3 lá, basta você voltar utilizando a propriedade, que isso dá 2. O quarto país aqui ia dar 8 ao quadrado, que dá 64. E o último país ia dar 8 ao cubo, que é o valor de 64 vezes 8, que dá um valor superior a 64. Se você faz isso pegando o valor lá superior a 1, você encontrar a resposta aqui como sendo o quinto país, como sendo o país lá que tem o maior desenvolvimento humano, né? O que é errado, porque, de novo, este valor ele está entre 0 e 1. Então eu vou pegar um valor aqui que eu sei que vai dar bonitinho para a gente fazer, tá bom? Que é o valor que está entre 1, que é 1 sobre 64, tá? Então, se o meu x vale 1 sobre 64, esse cara está direto. Esse valor aqui, ó, é 1 sobre o meu 64, não tem o que fazer. Agora, se é a raiz quadrada de x, olha só o que vai acontecer, ó. Isso é equivalente a raiz quadrada de 1 dividido pela raiz quadrada de 64, que por sua vez dá 1 sobre 8, né? Porque a raiz quadrada de 1 é 1 e a raiz quadrada de 64
é 8. Então, esse segundo país aqui, ó, ele teria 1 sobre 8 de DH, que é um valor superior a 1 sobre 64. Então, veja bem a diferença, né? Quando a gente pegava o 8 e fazia a raiz quadrada de 8, o valor dava menor. Por quê? Valores maiores que 1, se eu vou colocando lá índices cada vez maiores, eu vou tirando aqui, ó, ele sempre vai dando um valor menor. Mas quando são valores entre 0 e 1, quanto maior for o meu índice aqui, ó, certo? Raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, raiz sexta, ele vai aumentando o valor. Porque percebam, se eu pego o meu terceiro país, ia ficar aqui a raiz cúbica, tá? Invertendo ali o valor, de 1 sobre 64. Isso é equivalente à raiz cúbica de 1, que dá 1, não tem o que fazer, e a raiz cúbica de 64, que você pode fatorar e você encontra o valor de 1 sobre 4. Ó. Quando eu faço o meu 1 sobre 4, ele é um valor superior a 1 sobre 8 e é superior a 1 sobre 64. Então, por enquanto, o cara que tem o maior IDH aqui é o terceiro país. E esse valor, eu não preciso nem fazer as contas, e eu sei que vai ser maior que esse. Porque, olha só, quando eu pego 1 sobre 64 elevado ao quadrado, o que vai acontecer? 1 ao quadrado dá 1. 64 ao quadrado, eu não faço a mínima ideia de quanto dá, mas eu nem preciso fazer. Por quê? Quanto maior é o meu denominador, menor é o meu número. Ó. Basta você comparar. Quando eu faço essa divisão aqui, essa divisão dá 0,125. Ó, veja bem, ó, isso aqui dá 0,125. E quando eu faço essa divisão, isso dá 0,25. Quando eu aumento o meu denominador, o que acontece com o meu resultado? Ele diminui. Então quer dizer que esse valor aqui do quarto país, ele é inferior a esse, ele é inferior a esse, ele é inferior a esse. Então, dentre eles, o maior é esse cara. Se eu olhar ao cubo, ia ficar 64 elevado ao cubo, que é um valor inferior a esse, que é inferior a esse, que também é inferior a esse, né? Então, o maior IDH entre esses valores que ele deu, claro que aqui eu chutei um número só, tá? Para ficar mais fácil da gente analisar, é esse cara aqui, ó, que é o nosso terceiro país. Ou seja, a alternativa correta é a alternativa de letra C. E, de novo, tem que tomar cuidado com o enunciado, porque, veja bem, se eu pego um valor igual a 8, eu ia chegar numa resposta incorreta. Eu preciso prestar atenção que está entre 0 e 1, tudo bem? Por isso, essa alternativa C é a nossa alternativa correta, beleza? Vamos ao nosso 10º e último exercício dessa lista de radiação. Bora lá. Qual o valor de A na expressão abaixo? Aí ele dá lá que A é igual a raiz quadrada de 2 elevado a 16 mais 2 elevado a 19. É a raiz quadrada de tudo isso, né? Então, bora lá. Esse exercício ele é bem parecido com o exercício que nós fizemos lá na nossa lista de potenciação, de 2 módulos anteriores, tá? Antes de notação científica ainda. Quando eu olho para uma soma, eu não consigo fazer nada, nenhuma subtração, com potências muito grandes, que são esse caso aqui. O que eu preciso fazer então? Utilizar a ideia da fatoração, que é um conceito que eu expliquei lá bem rapidamente na potenciação. Eu vou explicar aqui mais ou menos uma base, tá? Mas no próximo módulo eu vou explicar tudo sobre a ideia da fatoração e também de produtos notáveis, tudo bem? Então vamos lá. Ó. O que você vai fazer? Você vai pegar o que está dentro aqui, que nesse caso é 2 elevado a 16 mais 2 elevado a 19. E isso daqui a gente vai começar a trabalhar com ele. Como assim? Qual das duas potências é a menor? 2 elevado a 16. Então, eu vou pegar esse 2 elevado a 19 e vou tentar fazer alguma coisa em relação a ele. O que eu vou fazer? Eu vou lembrar da seguinte propriedade de potenciação. Ó. Eu tenho aqui que A elevado a N vezes A elevado a M, eu mantenho a minha base e somos expoentes. Só que eu posso fazer o contrário, eu posso voltar nisso daqui, que é como eu vou utilizar. Ó. Eu tenho que 2 elevado a 19, eu posso escrever como sendo 2 elevado a 19 mais, 2 elevado a 16 mais o meu 3. Que, por sua vez, aí sim eu posso utilizar a minha propriedade. Ó. Isso vai ficar 2 elevado a 16 vezes 2 elevado ao cubo aqui. É isso que a gente faz. Então, esse valor eu vou substituir aqui. Como que vai ficar isso então? 2 elevado a 16 mais 2 elevado a 16 vezes 2 elevado ao cubo, certo? Não vou voltar, que a gente quer transformar isso daqui. Quando eu olho para essa
expressão aqui, para essas parcelas, eu tenho um fator comum, que é quem? Ó? Esse 2 elevado a 16 e esse 2 elevado a 16. Ele eu vou colocar em evidência para aparecer uma multiplicação, para que eu possa fazer os usos das propriedades de radiciação lá. Então veja bem, ó, vou colocar o 2 elevado a 16 em evidência e vou abrir um parênteses para aparecer uma multiplicação. Aí você vai pensar, quem que eu estou tirando aqui? Ó? Toda elevado a 2 é elevado a 16, não é? Quem que está sobrando? Na sua cabeça vem o número 0, mas na verdade eu tenho um número 1 escondido aqui. Ó. Se eu faço uma vezes isso, não faz diferença nenhuma, porque o elemento neutro da nossa multiplicação é o número 1. Ó. Então se eu tirei o 2 elevado a 16, ficou 1, porque se eu fizer a distributiva de novo, volta nisso, tá? Mais quem? Aí você pensa, ó, tirei todo elevado, 2 elevado a 16. Quem que sobrou ali? 2 elevado ao cubo. Então você coloca esse 2 elevado ao cubo aqui. Ó. Então a nossa expressão é 2 elevado a 16 vezes quem? Ó? 1 mais 2 elevado ao cubo. Quanto que é 2 elevado ao cubo? É 2 vezes 2 vezes 2 que dá 8. Ó. Aí fica 1 mais 8, que é 9. Então esse valor eu vou acabar substituindo aqui. Então vai ficar da seguinte maneira. Ó. A, que é igual a raiz quadrada de 2 elevado a 16 vezes o 9, porque a gente pegou e simplificou, certo? Maravilha. Se eu tenho isso agora, eu posso utilizar a propriedade, ó. Como é que fica? Raiz quadrada de 2 elevado a 16 vezes a raiz quadrada de 9. Não é necessário ficar levando esse 2 aqui, tá? Só estou colocando porque ele deu pra gente na nossa expressão, tudo bem? Esse cara aqui, você vai utilizar a ideia que eu expliquei para vocês no exercício anterior, na verdade, antes do exercício número 9, no exercício número 8, que é o seguinte, quando eu tenho esse cara aqui, eu vou pegar esse 16 e dividir pelo meu índice, ó. Então aqui vai ficar 2 elevado à oitava. E esse valor aqui, ó, raiz quadrada de 9, é 3. Então toda essa expressão, na verdade, é 2 elevado à oitava vezes 3. Quando a gente olha para as alternativas, a gente tem uma alternativa correspondente a isso, que é a alternativa de letra D aqui. Certinho? Eu espero que eu possa ter te ajudado nessa resolução. Caso algo não tenha ficado claro, você pode deixar aqui nos comentários ou me mandar lá no meu Instagram no direct, tá? Já convido você para que você me siga lá no Instagram também, porque isso vai me ajudar. E lá tem bastante resuminho e tem alguns reels, igual eu comentei no começo do vídeo, que vai te ajudar em algumas operações para que você não perca tempo, tudo bem? Toda a lista que a gente utiliza aqui no canal se encontra-se aqui na descrição, no nosso canal do Telegram, onde também está o link do Instagram. E aí, a única coisa que eu peço para que você me ajude aí é você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo, se você puder, com alguma pessoa que você conhece, porque assim você ajuda o canal e também a essa pessoa aí que eu tenho certeza que ela vai precisar de radiciação em algum momento da vida dela. Tudo bem? Um grande abraço para você, bons estudos e lembre-se sempre que a força esteja com você.